Pai do Senhor para todos. Irmãos, ainda de pé, abra sua Bíblia. Glória a Deus. Abra em Número, no livro de Números. Glória a Deus. O capítulo é o 13. Número, para aqueles que têm dificuldade de encontrar, é no Antigo Testamento. Faz parte do Pentateuco de Moisés. Depois de Gênesis vem Êxodo e Levítico e depois vem Número. Números 13, o versículo 30 fala assim: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela. São homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos aos seus olhos, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, podeis sentar, por favor? Glória a Deus. Eu queria que a igreja se desligasse um pouco de tudo e se ligasse um pouco nessa palavra, porque essa mensagem é uma mensagem bem extensa, tem um contexto amplo e precisaria de um tempo para se fazer entendê-la. Mas eu vou ver o que é que a gente pode tirar proveito de entendimento para que possa ser útil para nós essa palavra. Quando a gente prega para quem conhece a Bíblia, as coisas se tornam mais fáceis, né? Porque às vezes a gente fala de um texto, os irmãos já entendem como um todo, entendem todo o contexto. Mas às vezes tem pessoas que não têm esse entendimento, e é necessário que a gente vá um pouquinho lá atrás para observar o contexto histórico, para que haja um entendimento. E essa passagem aqui aconteceu quando Moisés ia em direção à terra prometida, conduzindo um povo. Que povo era esse? Irmãos, todos nós sabemos a história de Adão e Eva, né? Que Adão e Eva pecou e depois pecaram e depois os seus filhos também pecaram. Aconteceu aquele assassinato de um irmão contra o outro. E o mundo foi se degradando e cada dia se distanciando de Deus. De modo que não existia mais ninguém que prestasse. Todo mundo mau, todo mundo ruim, todo mundo se desviaram da presença de Deus. E Deus diz lá em Êxodo 6, que ele olhou para... Gênesis, né? Gênesis 6. Ele olhou do céu para a terra e não viu ninguém justo. E a Bíblia diz que Deus chegou a se arrepender de os tê-los criado.
Deus se arrependeu de haver criado o homem, tamanha era a degradação e os seus pecados. Então Deus, o que é que Deus faz? Ele projeta no seu coração destruir essa humanidade. Eu destruirei esse povo, porque eu me arrependo de o haver feito. Mas ele achou graça num homem chamado Noé, que vocês conhecem a história, e destruiu todos, deixou Noé com a sua família para que houvesse ainda a procriação da espécie, não fosse exterminado. Não acontecesse a extinção, né? Não acontecesse a extinção dessa espécie humana. Só que quando quando aconteceu o dilúvio e Noé saiu da arca, não foi diferente. Todos continuaram a pecar. Porque a natureza é essa, a natureza do ser humano é essa, é pecaminosa. Sabe do que é que o ser humano gosta? É de pecar. Sabe o que é que faz prazer ao ser humano? A essa carne mortífera, transitória e passageira que volta para o pó? É pecar. Além das pessoas gostarem, é muito fácil de pecar. Então não tinha solução para a humanidade. Deus não via. Levantou profeta, levantou sacerdote, levantou rei, levantou homem segundo o seu coração. Mas não adiantava, o povo continuava. Ele falou, agora eu vou fazer diferente. Vou criar um povo especial, zeloso e de boas obras, que me serve e que seja como a menina de meus olhos. Aí aconteceu a história que vocês sabem dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Depois os 12 filhos de Jacó. E José que veio para o Egito e veio também. E os 12 filhos de Jacó ficaram lá em Israel e foi se formando essa nação no meio de uma nação ímpia e pecadora. E durante 400 anos esse povo ficaram ali se multiplicando e criando e crescendo e sendo oprimido. Mas era um povo que era do projeto de Deus. Um projeto de criação de Deus para que lhe adorasse. E Deus tinha prometido que daria libertação a esse povo. E que Deus traria esse povo em direção a uma terra prometida. E que tiraria esse povo da servidão do Egito, da escravidão, e levaria para viver uma vida de paz, de liberdade e de amor, e que tivesse toda a liberdade para servi-lo. Aí Deus preparou essa nação, irmão, de tudo que é jeito. De todas as maneiras que alguém pode preparar um outro alguém, foi a maneira pela qual Deus usou para preparar esse povo para que a Ele fosse fiel. Levantou o menino, por nome de Moisés, e esse menino cresceu naquela terra do Egito, e foi criado no rei, sendo preparado por Deus. Ficou ali 40 anos no palácio do rei, sendo instruído em toda linguagem real, em toda cultura, em toda sabedoria. Porque Deus sabia que no futuro ia precisar que ele passasse por aquilo para que depois pudesse falar de olho a olho, de cara a cara e de igual modo de condição com aqueles monarcas. Aí depois tirou Moisés e ficou mais 40 anos no deserto, preparando Moisés, porque sabia que Moisés haveria de passar pelo deserto e precisava também de um preparo. Aí Moisés com 80 anos vem, já bastante experiente, e traz, e através de Moisés Deus operou 10 milagres sobrenatural no Egito. A primeira vez que eu li isso, eu achava que Deus era injusto, porque Deus endurecia o coração do rei para não deixar o povo sair.
Aí quando o rei não deixava o povo sair, Deus provocava uma tentação terrível no palácio do rei. Uma praga, uma prova. E aconteceu assim essas 10 pragas. Depois Deus abriu o mar vermelho, mostrando de todas as maneiras para aquele povo que Deus estava com ele e que Deus cuidava deles em qualquer circunstância. Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem o que é que eu acabei de ler. E agora, quando o povo chega nessa circunstância aqui, ele não acreditava ainda que haveria uma terra, irmão. Eu acho que tinha 2 situações aqui que Moisés queria enviar esses 12 espias. Uma era para que esses espias fossem lá e comprovasse que existia uma terra, porque o povo não acreditava. Que terra é essa? Que manda leite e mel, que vai ter pé, que a gente vai ter, que vai ser nossa, que não sei o que e tal, e que Deus nos vai dar. Será que isso existe mesmo? Será que isso não é invenção e conversação de Moisés? Esse era um ponto. O outro era de estratégia militar. O outro era estratégia militar. Aqueles 12 iam olhar e observar aquelas nações, o seu exército, o seu poderio bélico, o preparo dos seus exércitos, a fortaleza dos seus homens, a muralha de suas cidades. Olhar se a terra era grossa ou fina, se era areús que não dava nada, ou se era uma terra fértil e produtiva. E Moisés falou, olha, durante 40 dias vocês examinam. E Moisés deu um roteiro todinho, tudo que eles tinham que examinar. Do monte, da colina até o vale. E eles foram. E Moisés não ia mandar uma pessoa qualquer. Sabe o que é que ele fez? Ele mandou os líderes das 12 tribos de Israel. Porque aquela nação já saiu organizada. E Moisés já tinha dividido em 12 tribos e botou um chefe para cada tribo. Era como se fosse 12 estados, né? Politicamente, geograficamente. E Moisés separou 12 homens especial. O que haveria a elite. O que haveria de mais forte, de mais sábio, de mais culto, de mais inteligente. Porque a coisa era séria. O negócio era sério. A gente sabe, irmão, que hoje em dia existe a tecnologia, né? Os Estados Unidos mandam um avião invisível, sem barulho, com as câmaras, sei lá, com energia quântica, laser, e que a 20 metros de altura vê até 1 grão de arroz no chão. Naquele tempo não tinha isso, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Os homens tinham que ir a pé, de barco, nadando, atravessando rios. E eles foram. E examinaram de todas as maneiras. Moisés falou assim, olha, você traz um fruto da terra, que é para provar para esse povo que essa terra existe e que essa terra é boa. E eles foram e examinaram tudo. 12 homens, escolhidos a dedo. Valente. A gente podia mencionar aqui o nome de todos, está aqui no capítulo 13. Não, e depois vocês podem ler com calma. Então, o que acontece? Eles foram e cumpriram a missão. Examinaram tudo, olharam a terra, trouxeram os frutos que Moisés pediu, romã, está aqui, uva, né? E a Bíblia diz que a terra era tão fértil que para eles trazerem um cacho de uva foi preciso de vir 2 homens. 2 homens para conseguir trazer um cacho de uva numa verga de madeira. Um botava a ponta da madeira aqui, a outra ponta no outro ombro e o cacho de uva no meio, e eles quase não conseguiam carregar. Imagina se é um cacho de banana, se é um cacho de uva, 2 homens. Então, irmão, era terra boa, terra fértil, que verdadeiramente manava leite e mel. E eles foram. E chegaram lá, toda a população de Israel na expectativa, esperando aqueles homens chegarem. E Moisés pegou e botou todo o povo
Era um dia muito especial. E aqueles homens chegaram para prestar relatório, prestar conta. E eles foram falando. Verdadeiramente a terra é boa. Verdadeiramente a terra manda leite e mel. Está aí a prova, um cacho de uva. Que quase que 2 homens não conseguiram carregá-los, transportá-los. Mas tem um problema, não há quem consiga adentrar aquele povo. Porque aquele povo é muito ruim, aquele povo é muito forte, o exército dele é impenetrável, as cidades são muradas e não tem como. E começaram a inflamar. Sabe o que aconteceu com aqueles 10 homens, irmão? Dos 12 foram 10 que chegaram com esses pensamentos. Entrou nele, eles abriram a janela Aquile. Do Augusto Cury, não tem 3 janelas? A Light, a Neutra e a Aquile. Então a janela Aquile é a janela traumática, a janela do desespero. Quando entra um medo, um desespero numa pessoa, irmão, é impressionante. Eles ficam... Tem pessoa que tem medo de qualquer coisa. Eu trabalhei com uma arquiteta que ela sempre ia para zona... Daqui para Barra, sempre ia para São Conrado pela o Alto da Boa, pelo aquele Juá, pelo Alto do Juá. Ela nunca ia pela Niemeyer. Aí quando chegava em São Conrado, ela nunca ia pelo túnel, só ia por fora. E eu falo, doutora Fernanda Leme, por que a senhora faz um caminho tão difícil se aqui é uma reta? Ela falou, porque eu não passo debaixo de túnel. Ela tinha fobia a túnel, tinha medo de túnel. Tem pessoa que tem medo de elevador. É porque ele desenvolve um trauma, abre a janela traumática. E a gente tem que vigiar e tomar muito cuidado, que isso é uma tragédia na vida de uma pessoa, irmão. Preparando essa mensagem, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Em 1980, eu terminei o ginásio na escola Professor Coqueiro, lá em Santa Cruz, e fui estudar o ensino médio num colégio chamado Colégio Otto Mota, lá em Santa Cruz. É um colégio particular. Nesse tempo só existia esse colégio, um colégio bem conhecido lá. E a gente foi encaminhado para fazer o ensino médio lá. E eu lembro que lá tinha uma competição de artes marciais. Jiu-jitsu, judô, kung fu, karatê. E todo ano as pessoas estudavam artes marciais o ano todo. E no final do ano tinha uma competição para saber quem era o melhor deles. E tinha um cidadão lá que era perito na arte do kung fu e ganhava todo mundo. Aí o ginásio do colégio era muito grande, daqui no outro lado daquela rua, muita gente. E acontecia aquelas competições, toda noite, até sair aquele último classificado e ser o campeão. E tinha um cara que ganhava sempre. Aí o abençoado pega, que ia competir com ele, não sei como é que ele descobriu que o cara tinha uma fobia. Aí quando ele foi lutar com o cara, levou uma barata enrolada num papel higiênico. E quando ele já estava perdendo a luta, ele fez com que aquela barata caísse em cima do cara. Aí o cara, ai meu Deus, me acorde, socorro, estendeu de carreira, com medo de uma barata. E perdeu a luta. Então, você está pensando, estão rindo, mas foi uma história real que aconteceu. E eu, por exemplo, eu desenvolvi uma fobia daquelas aranhas caranguejeiras. Não sei quantos aqui sabem. Quando eu era criança, uma aranha caranguejeira choca, ela correu atrás de mim. E eu fiquei com medo. Com muito medo. E eu sonhava de noite aquela aranha descendo o punho da minha rede. E eu perdi o sono. Acordava gritando, chamando a minha mãe. E eu lutei contra isso a vida inteira. É uma fobia. Esses homens, eles desenvolveram essa fobia. Abriram a janela traumática e eles ficaram desesperados. E o pior de tudo, irmão, eles conseguiram inflamar toda a população de Israel. E o povo começou a ficar revoltado. Não era melhor que Deus nos destruísse aqui mesmo? Que a gente não teria que passar por tanto sofrimento, ou que a gente tivesse morrido no Egito, ou que a gente continuasse a eternidade lá como escravo. Qual tem sido o teu trauma?
Irmão, qual tem sido a nossa necessidade? Quem é o nosso gigante? Todos nós temos uma dificuldade. Não tem um ser humano que não tenha uma fraqueza, um pecadinho escondido, o pecado de estimação. Todo mundo tem um pecado de estimação, não tenha dúvida. Se eu pesquisar, logo eu descubro. E claro que a gente não vai se envolver com isso, né? Até porque Deus perdoa todos. Mas é sério. Mas sabe o que aconteceu? No meio desses 12 homens, foram 2 que fizeram a diferença. Vocês sabem, Josué e Caleb. Esses 2 homens, eles não deixaram desenvolver e nem deixaram abrir a janela traumática. Eles abriram a janela light, a janela de luz. E eles falaram, a coisa não é muito fácil não, mas para Deus nada é impossível. Se Deus prometeu, Ele vai nos dar. E nós vamos lá e vamos conquistar essa terra e vamos possuí-la. Eu não sei por que um pequeno percentual da humanidade são vitoriosos. E a maioria absoluta são meio... É tudo isso, irmão. Pessoas que não têm foco. Pessoas que não têm objetivo. Pessoas que não têm sonho. Pessoas que não têm meta. Pessoas que não são valentes. Pessoas que não são vencedoras. Pessoas que pensam miúdo. Eu ficaria aqui a noite inteira contando experiência para vocês que aconteceu comigo, que hoje eu poderia ser um bilionário. Ou poderia dirigir uma igreja com maior do que a católica. Mas não consegui desenvolver. Eu só consegui chegar onde cheguei porque desenvolvi só isso. Porque o ser humano é o que ele quer, irmão. Se ele acredita em Deus, a fé, lá de Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que não se vê. Jesus falou, se você tiver fé como um grão de mostarda, tem poder de transportar os montes de um lado para outro. Paulo falou em Filipenses que posso tudo naquele que me fortalece. Então por que ser humano tem que viver na pindaíba, irmão, na miséria, derrotado, fraco, melancólico, desanimado? Tem um mistério do eu sou aí. Você deve estar acompanhando isso, né? Eu sou. Quando você fala eu sou, você vai ser o que é o complemento dessa frase. Você é o quê? Feliz ou atribulado? Se você for feliz, você é feliz. Se você dizer eu sou um atribulado, é isso que você é. Se você falar eu sou vitorioso, você é vitorioso. Se você falar eu sou um derrotado, é isso que você vai ser. Por causa do poder do eu sou. Não sei quando já me viram orar aqui, Senhor, obrigado porque eu sou feliz, obrigado que eu sou de paz, obrigado que eu sou abençoado, obrigado que eu sou bem-aventurado, obrigado que eu sou mais do que vencedor, obrigado que eu sou rico, obrigado que eu sou bonito, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, obrigado, Senhor, porque eu sou próspero e milionário, obrigado, meu Deus. Irmão, rico não é quem tem muito, não, é quem não tem necessidade. E pensa num cara que não tem necessidade de nada. É eu, nem de luta, porque tem para tudo que é lado. Mas é assim, é abundância. Agora eu sou fraco, eu sou derrotado, eu não consigo. Essas frases, misericórdia. O universo conspira para que isso aconteça. E você está usando a sua fé no sentido contrário, para que em vez de você ser vencedor, você é um derrotado. Em vez de você ser um vitorioso, você é um fracassado. Precisamos mudar nossos conceitos, viu?
A partir de hoje você começa, eu sou vitorioso, eu vou conseguir, eu quero chegar lá. Não interessa o que é que seja, meu carro vai ser aquele, minha profissão vai ser aquela. Bote isso na sua cabeça e visualize, contemple. Josué e Caleb contemplaram aquela terra como posse. Deus prometeu e ela vai ser nossa. Pensa uma coisa que irrita o coração de Deus, é olhar para suas criaturas aqui, que foram criadas à sua imagem, conforme a sua semelhança, e ver essas criaturas limitadas. Limitada, porque não tem limite, o poder de Deus não tem limite, irmão. Você pode. Diante de tanta prova que Deus nos tem dado, meu Deus. Por que tanta incredulidade? Por que tanta dúvida? Engraçado que depois dessa passagem, logo a seguir, Deus abriu, sabe o quê? O Jordão. E sabe o que aconteceu depois? Eles deram 7 voltas em volta das muralhas de Jericó, sem disparar um tiro. Claro, no sentido figurado, que naquele tempo não tinha metralhadora. Sem puxar uma espada, e as muralhas caíram pelo poder exclusivamente de Deus. Tem gente que só pensa em conta, quando chega em casa, acha 10, 12 lá na caixa do correio. Eu só pensar naquilo, então aquilo veio. Pensa em coisa boa, pensa. Só pensa em doença, daqui a pouco é um resfriado, uma dor de cabeça, uma febre, uma infecção pulmonar e morre. Pensa em saúde. Pensa em vitória. Vamos levantar nossa cabeça e partir, para que nós possamos ser pessoas vencedoras, irmão, para ajudar o nosso próximo, ajudar a igreja, fazer com que esse mundo ande em direção aos céus e não em direção ao inferno. Amém? Aleluia, glória a Deus. Os irmãos me perdoam, essa é a nossa forma de pregar. Cada um desenvolve a sua, né? Então, irmão, ser humano nasceu para vencer. Eu gosto muito daquela ilustração da concepção, que todos vocês conhecem, né? Na concepção do macho e de uma fêmea, são, segundo os estudiosos, aí, os cientistas, são 25 milhões de candidatos para disputar uma vaga. E quando você vem nesse mundo, você já é um vencedor com 25 milhões de candidatos competindo. Porque dos 25 bilhões de espermatozoides, só um que concebe no óvulo. Então você já veio vencedor de uma vaga para 20. Mas tem um concurso no Banco do Brasil, é 150 candidatos para disputar uma vaga. Eu nem vou disputar. Porque no Enem é 10 candidatos para disputar uma vaga. Eu nem vou disputar. Já está decretando a sua derrota por antecipação. Já sabe que não. Irmão, pelo amor de Deus. Vai fazer. Se você não passar, faz de novo. Eu tenho um primo que foi tirar a habilitação, fez a prova 22 vezes. Mas veio com a habilitação. Segundo ele, né? Se foi mentira. Então é complicado, a pessoa desiste, desanima. Só vê fracasso, só vê derrota. Então vamos olhar diferente, irmão. Como é que você está vendo as coisas? Você está vendo aquela galinha com o bicão? Misericórdia. Tudo fica grande. Aquela aranha caranguejeira é deste tamanho, a gente vai engolir o cara. Vai engolir o sujeito. Não é nada disso, a bicha nem veneno não tem.
Engraçado que cobra é um bicho peçonhento e venenoso e mata em 30 minutos e eu não tenho medo nenhum. Se depender, eu pego pelo rabo e fico rodeando assim. Agora, se vir uma aranha daquela, eu fico doido. Então, não dá para desenvolver esses negócios. Vamos desenvolver coisa boa, coisas vitoriosas. Eu queria convidar o irmão Washington e a nossa irmã que viesse aqui trazendo a... Deixa eu pegar aqui o papelzinho. Trazendo o nosso irmãozinho que vai ser apresentado. Por favor.